Chique. Como é que tá aqui? Ok. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Vou esperar para ver se o pessoal tá entrando aqui. Glória a Deus. Quem for entrando, já vai. Gente, só me fala aqui se como é que tá a transmissão, tá boa, se tá e se dá para transmitir o link aí, por favor. Já aproveita e transmite pro pessoal aí. Pra gente começar, vai chamando o pessoal. Eu tô usando um aplicativo aqui de transmissão. Tá aparecendo para vocês aí o nome da igreja aqui no rodapé. Oba, a Mamarlene já entrou. Mamata, só as jovens não tá entrando, hein? Eita! Ô glória. Então se puder comentar para nós, diga se tá aparecendo aqui, ó. Ó, o nome da igreja, ó. Só pra gente ter uma noção. Bênção de Deus. Glória a Deus. As duas mais jovens aí do grupo chegando. Olha aí, Mamad, Mamarlene. Aleluia. Daqui a pouco a gente vai começar a nossa live com os jovens. Jovens de 0 a 100 anos. Vamos falar de um assunto bem legal que é um texto. Às vezes é um pouco, né, usado de uma forma diferente, né, do que de fato a Bíblia diz, né? Talvez com entendimento ou com uma forma de usar bem interessante, porém existe uma explicação, né? Uma inspiração correta para esse texto, né? A gente quer falar sobre ele hoje. Vamos esperar o pessoal entrar. Como é uma live de célula, a gente não tem música, é só. Ó, o Tiaguinho aí. Essa live aqui é uma live de um bate-papo mais, né? Deus abençoe, Tiaguinho, Jaque. Saudade de vocês, viu? Saudade de vocês. Deus abençoe a vida de vocês aí. Bênção demais. Glória a Deus. Hoje eu tô um pouquinho mais jovem, né, Betinho? Eu coloquei um boné aqui, ó, da aba reta para poder ficar, né, no naipe da rapaziada aí. Quem for entrando vai dando um joinha aí, gente, pra gente ver quem tá acompanhando a gente. Queria que os jovens falassem aí, Roama, Júlia, Rebequinha. Saber se tá chegando o áudio certinho, se tá tudo belezinha mesmo. Pra gente poder começar a ministrar a palavra. A Deda chegando, só os jovens chegando, hein? Aí, Ru, chegou, opa, aí sim. Chegando. Vamos, dá uma compartilhada aí, tá bom? No link. Fábio de Souza Lopes. Faz uns 30 anos que ele passou pela juventude, agora já tá um idoso de barba. Quem tá gostando do meu look aqui, ó. Ó, que bonezão chique. Deve ter custado uns 300, 400 reais um boné desse aqui. Só que não, né? Só 10% disso tudo. Aleluia! Gente, pega a sua Bíblia, pega a anotação esferográfica. Ó, aproveita aí. Rebequinha chegando. Bíblia. Eu já tô com a minha anotação aqui, ó. Tem Bíblia. A gente precisa estudar a palavra. Vamos estudar a palavra de Deus porque é o que há de mais importante na nossa vida, é estar cheio da palavra de Deus. E a gente vai entender o porquê disso hoje. Aleluia!
Tá bom, ô Beca, tá legal? Tá aparecendo o nomezinho? A Martinha falou que tá aparecendo o nome aí, ó. O que mais que aparece para vocês aí? Aparece que é uma célula da Central Jovem? Aparece? Alguém responde aí, por favor. Me diga aí se aparece como célula da Central Jovem. Glória a Deus. Vamos aproveitando essas ferramentas, né? Tem 12 pessoas, olha que legal. Pelo menos para mim tá aparecendo 12 pessoas aqui, né? Chique no último. Sim, tá aparecendo. Ô Beca, seja mais... como que eu posso falar? Poxa vida, só sim é pouco. Tá aparecendo célula da Central Jovem? É o título da live, né? Sim, beleza. Conclusiva. Ô Beca, manda. Cadê a Carol? Cadê o Juan? Manda para o pessoal lá, a Júlia. Puxa vida, viu? A Júlia, que é a ministra da dança aí, não tá aparecendo. Chama ela lá. Dá um grito com ela lá. Júlia. Acho que é isso mesmo, Juan. Central Jovem. É que eu fui sucinto aí, falei pouco, né? Benção demais. A Sil, jovenzinha, jovem Sil. Glória a Deus. Gente, vamos começar? Nós vamos aproveitar nosso tempo aqui. Também não quero tomar todo o tempo da sua vida aí. Nós estamos numa... Isso, manda para eles, Beca. A gente está num feriado. Hoje a gente não tem muita opção de saída, né? A gente tem que ficar em casa tranquilinho. Os que podem sair, saem, mas a gente está sendo orientado a ficar em casa. Então a gente tem que aproveitar, né? Eu quero que você aproveite também sua família, né? Aproveite sua casa, veja coisas boas, tem bastante coisa, documentário bom na Netflix. Eu postei para os jovens aí. Para os jovens não, eu postei na minha família um documentário muito legal sobre as redes sociais. Depois eu vou mandar no grupo dos jovens aí, eu vou mandar no grupo da igreja também, para o pessoal ficar antenado com relação às redes sociais, né? Essa é uma questão psicológica, viu, gente? É uma questão psicológica, é bom, né? Marcos Ferreira Correia. Se esse aqui não for o Marcos guitarrista, será que é ele? Porque aqui não dá para ver muito a foto. Dá um aceno aí, se for você. Glória a Deus. Depois você passa para nós lá, Rô, nos jovens. Ou passa lá na igreja, passa lá para mim, por favor. Eu gosto de filme bom. Glória a Deus. Tem um filme bem legal que é a história do Jeremy Camp, que é um cara de Deus, abençoado. Eu já ouvi falar desse filme aí. Semana da Minha Vida, vou assistir ele hoje. Tem o Jeremy Camp, eu acho que está na Amazon. E ele fala a respeito do... o nome do filme é Eu Ainda Acredito. Eu Ainda Acredito. Filme muito bom também. Eu não vou falar o filme para não dar spoiler, né? Que aí fica complicado. Ei, Marcão, tá em Rio Preto, rapaz, sim. Grande homem de Deus, abençoado. Saudade, viu, cara? Um abração aí pra você e pra sua esposa. Se eu não tô enganado, o nome dela é Keila, não é? Eu acho que é isso aí. Um abraço. Sucesso, viu? Deus abençoe a vida de vocês aí. E o São José do Rio Preto é quente, hein? Meu Deus do céu. Ô, glória. Amém. Gente, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, obrigado por essa live que nós vamos iniciar agora aqui a ministração, o entendimento da palavra. Que cada pessoa que está entrando aí possa ser amplamente abençoado, possa ser edificado no entendimento que a sua palavra nos dá, Senhor. Que possamos crescer, que possamos amadurecer espiritualmente, em nome de Jesus. Glória a Deus.
Pois bem, gente, eu queria que você tivesse munido com a sua Bíblia aí, né? Uma caneta, o que você quiser. Eu tô aqui com a minha Bíblia, né? Já mostrei pro pessoal meu kit, minha Bíblia, minha Biblinha velha, ó. Mas é uma Bíblia gostosa, porque ela tem a letra grande e ela tem mais espaço para escrever, tem umas anotações, canetinhas, né? Obrigado, Marcão. Deus abençoe, cara. Obrigado mesmo por compartilhar esse tempo com a gente aí, viu? A gente mata a saudade vendo os irmãos aqui pela rede social. Isso é uma das bênçãos da rede social, né? E aí hoje eu coloquei um bonezão aqui, ó, para ficar mais jovem, né? Bonezão aba reta, ó, que o pessoal fala, né? Chique. Eu falei aí antes aí que deve ter custado, eu ganhei de presente, mas custou, acho que custou uns 300, 400 conto. Brincadeira. Custou 10% disso. Gente, e um copo d'água? Meu copo verde. Chique. Amém. Abre aí a sua Bíblia lá em 1 João, na Epístola de João, em 1 João, no capítulo 2, versículo 12. 1 João 2,12. 1 João 2,12. Se por acaso houver alguma pergunta a respeito do assunto que a gente vai tratar aqui, você escreve aí que eu creio que eu consigo dar uma olhada aqui e daí a gente vai conversando, tá bom? 1 João, primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 12 até o versículo 14. Você já abriu aí? 1 João do 2, do 12 ao 14. Eu vou ler, tá certo? Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados, por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde um princípio. Jovens, eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi, porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Glória a Deus, isso é muito bom, não é? Esse é um texto assim bem conhecido, porque nesse texto aqui, normalmente a gente usa esse texto principalmente nos cultos de jovens, né? Eu me lembro desde mais novo, né? A gente usando esse texto no culto de jovens, né? A gente usando principalmente a parte que fala dos jovens, né? Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Mas na verdade o que João está querendo transmitir aqui, gente, é a respeito não de especificamente uma etapa da nossa vida, né? Da vida física. E aí vai falar no caso aqui dos jovens são fortes, né? Não é exatamente isso. Nós entendemos que João está falando a respeito de fases da maturidade espiritual do crente, ok? Fases da maturidade espiritual do crente, do crescimento espiritual do crente. E aí nós vamos encontrar aqui 3 fases do crescimento espiritual do crente, que são filhos, jovens e pais, ok? Se você quiser, você pode sublinhar na sua Bíblia aí, desses textos do 12 ao 14, toda vez que ele fala sobre uma palavra para os filhinhos, outra palavra para os pais e outra palavra para os jovens. Nós entendemos que pelo o entendimento de João, é que os filhinhos eles possuem características, né? Então vamos ler. O que ele diz sobre os filhinhos? Ele diz assim, ó, filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados. Então, uma característica de um filho de Deus, de um filho recém-nascido de Deus, primeiro é que ele tem que ter nascido de novo. E pelo fato de ter nascido de novo, consequentemente, entendemos que os seus pecados são perdoados.
Amém? Então, quando essa fase da maturidade espiritual, que é o início, entender que o pecado foi perdoado por causa do nome de Jesus, entender que houve um perdão da parte de Deus. Essa pessoa que entende que houve um perdão, que há um perdão da parte de Deus para com a sua vida, essa pessoa ainda, pelo menos esse momento é um momento ou uma fase da maturidade espiritual chamada a fase de ser filhinho. É o início, né, da caminhada, é o início da estrada com o Senhor. Então, a primeira característica é que os seus pecados são perdoados. Outra característica é porque conheceis o Pai. Então, ele entende que há um pecado que foi perdoado e ele também entende que agora ele tem um Pai. Amém? Agora ele entende que tem um Pai. Então, o que a Bíblia diz lá em Romanos, no capítulo 8? Que o mesmo Espírito, ou o Espírito Santo, testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, né? E essa palavra, nesse texto usado, né, é filho mesmo, recém-nascido, criança, uma criança recém-nascida. Então, essa é uma característica daquele que nasceu de novo, e daquele que agora está dando os primeiros passos na fé. Ele foi perdoado o pecado, ele entende isso. E ele também conhece a Deus. Ele passou a conhecer agora o seu Pai. Amém, queridos? Então, para a gente entender, por exemplo, a característica, né, de um e outro, a gente precisa entender, por exemplo, como está classificado em três fases: filhos, jovens e pais. Então, filhinho é exatamente aquele que, por exemplo, ele tem entendimento, ou ele sabe que o pecado foi perdoado, mas ele ainda não tem força para resistir completamente. Ele ainda não tem profundidade no conhecimento do Pai, assim como o jovem tem, assim como o pai tem. Então, o filho recém-nascido, a característica dele, primeira, é entender que o pecado foi perdoado e de que agora ele tem um Pai, que é Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Ele começa a perceber, a entender que existe um Pai que é Deus. Olha só, quando os discípulos vão até Jesus perguntando assim: Senhor, nos ensina a orar. E aí, Jesus ensina da qual forma? Vocês vão orar o seguinte: Pai Nosso. Então, a oração, que é até conhecida a oração do Pai Nosso, né? Ele agora passa a trazer o entendimento de que existe um Pai. Amém, gente? Beleza até aqui? Então, é bom você entender, ouvir ler esse texto e ouvir um pouco dessa explicação, e você tentar se encaixar, tentar ver mais ou menos como está o nível da sua maturidade espiritual. Simone, Deus abençoe. Simone de Paula. Deus abençoe, viu, Simone? Só para vocês ficarem sabendo, gente, a Simone eu fui líder de jovens da Simone há um bom tempinho atrás aí, né? Lá no Parque das Bandeiras, uma bênção. Simone era uma bênção, gente. Pensa numa menina abençoada. Ô, glória. Abraço, viu, Simone? Cadê o Sérgio? Fala pro Sérgio entrar aí também. Fala para ele entrar aí também, para a gente poder conversar. Glória a Deus, Deus abençoe. Denilson está entrando também. Rebequinha. Então, vamos lá, gente. Então, você tenta observar o que a gente está falando aqui e tenta ver como está o teu nível de maturidade. Amém? Então, os filhinhos que João fala aqui, no entendimento de João, filhinhos são aqueles que entenderam que o pecado foi perdoado e que agora entendem que existe um Pai. Amém? Agora, ele fala também para os jovens, uma outra classificação, uma outra classe, né? Ou uma outra estatura de maturidade são os jovens. O que a Bíblia diz? Os jovens, o que João fala a respeito dos jovens? Primeiro, eles têm vencido o maligno. Segundo, eles são fortes. Terceiro, e a palavra de Deus está em vós. Então, além dos jovens entenderem, desculpa, gente, além dos jovens entenderem que também, assim como os filhinhos, porque eles já passaram dessa fase, entende? Um dia eles já foram filhinhos, então eles já tinham o entendimento do pecado perdoado, já tinham entendimento de que existia um Pai, agora eles têm um Pai, eles podem chamar Deus de Pai, Deus de Abba, né, Paizinho,
mas agora eles avançaram na sua maturidade espiritual, então eles estão agora vencendo o maligno, uma coisa que eles não conseguiam fazer enquanto filhinhos, agora eles já conseguem fazer, porque eles estão vencendo o maligno, porque a palavra de Deus permanece. Essa palavra de Deus permanecer em vós é você dando, você dando para a palavra de Deus que ela de fato faça transformação em sua vida. Amém? Essa palavra sendo parte do seu cotidiano, essa palavra sendo parte da sua meditação diária, né, da sua entrega, a palavra de Deus fazendo parte. Então, nós precisamos ler as Escrituras para que ela faça parte de nós, da nossa atitude, do nosso falar, do nosso pensar, do nosso agir, amém? Do nosso caminhar, das nossas atitudes, a palavra de Deus fazendo parte. Então, quando eu vejo uma pessoa que ele tem a palavra como sendo o princípio para a sua vida, princípio para as decisões, princípio para as atitudes, princípio para a meditação, a palavra de Deus é a base da vida dele, pelo menos nós podemos classificar que essa pessoa, em sua maturidade espiritual, ela está nessa classificação de ser um jovem. Ela já saiu da posição de filhinho, daquele recém-nascido, e já deu um passo a mais, né? Um passo de agora não só entender que os pecados foram perdoados e que agora ela tem uma paternidade, mas agora ela passou a vencer as tentações, vencer o maligno. Ela passou a estar fortalecida no Senhor. O que Paulo fala em Efésios capítulo 6, versículo 10? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Amém? Então é uma coisa, irmãos, que cabe a nós gerar essa fortaleza em Deus, criar essa fortaleza em Deus. Então, para que isso aconteça, existe um meio. Qual é? A palavra de Deus permanecer em nós. O que Jesus diz a respeito disso? Ele diz assim, ó: se vós estiverdes em mim e a minha palavra estiverdes em vós, a minha palavra estiverdes em vós, a minha palavra permanecer em vós, pedireis o que quiseres e será feito. Então, essa é uma característica de alguém que cresceu espiritualmente. Amém, queridos? É alguém que está avançando espiritualmente, que está crescendo espiritualmente. Então, eu te pergunto, você é filhinho, está no começo, só tem entendimento de que o pecado foi perdoado, só tem entendimento de que existe um Deus, que existe um Pai, que agora você tem uma paternidade, ou então você já está começando a vencer as dificuldades, o maligno, as provações, né? As tentações, você está forte, né, em Deus. A palavra de Deus tem sido o seu alimento diário. Irmãos, eu tenho assim pensado uma coisa, eu tenho pensado sobre isso, já tem bastante tempo que eu tenho esse pensamento e esse cuidado do porquê as pessoas, muitas vezes elas rejeitam uma pregação, por exemplo, uma pregação toda ela baseada na palavra de Deus, com versículos bíblicos, com entendimento bíblico, com comentário bíblico, e ela se volta muito mais às vezes para um testemunho. E eu acho interessante os testemunhos, eles são bons, eles nos dá aquele up, né, na nossa fé, no nosso encorajamento, né, porque a gente vê, poxa, se essa pessoa passou por um momento difícil, por que eu não vou passar, né? Isso é muito bom. Porém, irmãos, o que edifica a nossa vida é a palavra de Deus. Hoje eu postei, né, no nosso grupo da igreja, está até no meu status no WhatsApp, acho que no Facebook também, dizendo que a palavra de Deus ela é inspirada por Deus e ela é apta para educar, redarguir, corrigir, exortar, porque é a palavra de Deus. Amém? Então, uma pessoa madura, ela de fato faz da palavra de Deus tudo na sua vida. Marisa, Deus abençoe. Sérgio que está aí do lado da Simone aí também, e o Sérgio da Marisa, Deus abençoe também. Olha só, se você procura de todas as formas fazer com que a palavra de Deus seja o meio pela qual você vai tomar suas decisões, você vai resolver uma discussão, você vai resolver como sair de um problema. Se a palavra de Deus, se a sua mente gira em torno da palavra, pensando, cara, o que a Bíblia diz sobre isso agora? Por exemplo, você está lá no seu trabalho, houve uma injustiça, ou você está lá no seu trabalho, cometeu um engano, cometeu um erro, e aí você prefere esconder aquele erro para ninguém ver,
ou você é claro, você tem em sua vida esse princípio de manifestar a palavra de Deus, de fazer exatamente o que Jesus faria, né? Então, se você está fazendo isso, isso quer dizer que você está numa fase de jovem, né? De um jovem espiritual, está crescendo espiritualmente. Amém, gente? Glória a Deus. Que bom que os irmãos estão aí. Aleluia. Então, nós já falamos sobre ser filhinhos espirituais, jovens espirituais, mas João também fala a respeito dos pais. Ele diz o que para os pais? Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Então, no entendimento de João e pela inspiração do Espírito Santo, quem são aquelas pessoas maduras, né? De fato maduras? São aquelas que têm um conhecimento de Deus de uma forma mais profunda. O que a gente entende aqui é que conhecer aquele que existe desde o princípio é conhecer aquele que fez todas as coisas, é conhecer essa soberania de Deus, é conhecer sobre o amor de Deus. Gente, a gente às vezes não tem noção do amor de Deus, né? A gente entender sobre como Deus nos guarda, como Ele nos livra, como o Senhor nos protege de coisas que muitas vezes a gente pode nem estar vendo, né? Dentro do nosso corpo, essa máquina, vou dizer assim, né? Que é o nosso corpo e que está funcionando todos os dias. Que coisa maravilhosa, sabe? Essa grandeza de Deus. O próprio Jesus, em João, no capítulo 17, versículo 3, quando ele faz a oração sacerdotal, ele diz uma coisa que para mim sempre foi impactante. Porque ele diz assim, que a eternidade é te conhecer, dizendo para Deus. A eternidade é te conhecer. Irmão, é melhor a gente começar logo a conhecer a Deus. Na verdade, observando as epístolas, né, do apóstolo Paulo para a igreja, se você vê, uma das coisas mais fortes nas epístolas de Paulo, é que a igreja venha para o conhecimento. Busque o conhecimento, sabe? Porque, irmão, nós vivíamos uma vida às vezes pregressa, uma vida corrompida, debaixo do pecado, né? Como diz o salmista, no lamaçal do pecado, né? E a gente não tinha entendimento de nada sobre Deus. Mas aí Deus, Ele nos tirou de lá. A Bíblia diz em Filipenses, né? No capítulo 2, né? Diz que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Olha só, que coisa maravilhosa. Ei, Luquinha, até que fim. Tava sentindo sua falta. E a Carol também chegou aí. Eita, bênção de Deus. Ô, Denilson, fica com a gente até o final. A gente vai acabar daqui a pouco, mas fica aí que tem coisa boa. Então, olha só, Ele nos libertou. Então, a gente saiu de um império, de um lugar de escravidão, de um lugar de servidão ruim demais, e foi para o reino do Filho do amor de Deus. Então, o que acontece? A gente precisa compreender como é que funciona esse reino, né? Quando Jesus ele diz para que a gente ore para que o reino de Deus venha, ele está dizendo para que a gente peça para que Deus venha com o seu governo. O reino de Deus é o governo de Deus, é o modelo de Deus fazer as coisas. Entendeu, gente? O modelo de Deus, o reino de Deus é o modelo de Deus realizar as suas obras, a sua vontade. Então, o Evangelho, né, e as epístolas do apóstolo Paulo revelam muito isso, é sobre o conhecimento de Deus, é conhecer a Deus. Né? O Jesus mesmo ele veio pré-anunciando isso, dizendo, olha, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Então, o Pai é aquele que ele aprofundou. A gente entende que o Pai, ele passou da fase de só entender que o pecado foi perdoado e de que ele tem um Pai, ele passou da fase de estar vencendo o maligno, ele já se cercou de fortalezas, ele é forte, ele consegue vencer o maligno e permanecer firme, porque a palavra de Deus está em vós. Agora, existe uma característica do Pai espiritual que é diferente dos outros. Por exemplo, um filhinho, ele ainda é filhinho, e a característica dele é que ele é filhinho, ele está numa fase, né, de maturidade espiritual ainda, né, que é inicial, porque ele também ainda não tem outro filho. Ele não possui filho. O jovem também não. Agora, o pai espiritual, uma das características dele é que agora ele está gerando filhos também.
Ele conhece a Deus, ele tem uma profundidade maior sobre Deus, mas ele é chamado de pai. Por quê? Porque ele agora também está gerando filhos. Ele já está cuidando de pessoas, está cuidando de filhos. Ele está abençoando outras pessoas, discipulando outras pessoas. Sabe, isso é uma coisa muito importante para a gente entender. Gente, ó, maturidade espiritual é uma coisa que a gente precisa resolver. Não é Deus que vai aumentar a nossa maturidade espiritual conforme a gente fica tempo na igreja. Ah, eu tenho 10 anos, eu sou maduro espiritual. Não. Tenho 10 anos de crente, né? Tenho 10 anos de crente, eu sou um cara maduro espiritualmente. Não, cara, com certeza não. E nem é o tempo de igreja que você tem. É o tempo de relacionamento, de conhecimento que você adquire de Deus, né? Que você conhece a Deus. Quanto mais você conhece a Deus, mais entendimento sobre ele, sobre sua vontade, né? Então o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 12, por exemplo, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É um culto de entendimento. E aí ele diz, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E como a gente renova o nosso entendimento? Porque o nosso entendimento ele é totalmente mundano. Se não houver uma nova mensagem, uma nova informação, uma nova revelação, a gente vai pensar como o mundo pensa ainda. Mas quando nós cremos em Jesus e aceitamos a Jesus, a palavra de Deus começa a entrar, né? Nós ouvimos a palavra, ela desce ao nosso coração, então a gente começa a renovar o nosso entendimento, renovar a nossa mente com as Escrituras, com a palavra de Deus. E aí a gente começa a obter um crescimento espiritual. Então isso pode demorar 5 anos, 10 anos, 20 anos, 1 mês, 3 meses, 4, 5 meses, 10 meses. Isso só depende de cada um de nós. Depende do quanto a gente se entrega para o conhecimento dessa palavra. Amém, gente? Então é possível a gente conseguir identificar na vida de uma pessoa em que fase mais ou menos ela está. É lógico que a gente não fica, né? Até porque eu também não queria que fizesse isso comigo, mas a gente não fica ouvindo as pessoas falarem para determinar, olha, isso ainda é uma criança espiritual. Não, mas as suas próprias atitudes vão mostrar isso. Agora, tem uma coisa muito interessante quando a gente fala sobre essa classificação, que as pessoas talvez não levem em conta. E a gente trazendo isso de uma forma natural para a nossa convivência, para o nosso dia a dia, eu vou dar um exemplo. Eu tenho hoje 2 filhos, né? O Juan, ele tá com seus 19 anos, e o Juninho, né, que tem os seus 15 anos. Então o Juan já tem idade até para tirar carta de motorista, né? Para dirigir o seu carro, né? E o Juninho ainda não tem. Por que o Juninho não tem? Porque ele não atingiu uma idade em que ele possa dirigir um carro. Né? Pela lei no nosso país, ele não pode fazer isso. O Juan já pode porque atingiu uma idade onde ele pode dirigir, mas o Juninho não. Então, muitas vezes eu vou mostrar esse texto na Bíblia para você, tá bom, gente? Muitas vezes a gente está pensando que Deus vai confiar coisas a nós e que Deus está dizendo, cara, eu não posso fazer isso por você agora. Eu não posso colocar isso na sua mão agora porque você não está apto, embora você seja meu filho, embora você seja herdeiro de todas as coisas, juntamente com Cristo, mas eu não posso confiar a você certas coisas porque você ainda é menino. Lembra o que o apóstolo Paulo falou em 1 Coríntios, eu acho que é o capítulo 3? Quer ver? Deixa eu só ler esse texto aqui bem rapidinho. 1 Coríntios capítulo 3, olha só. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar, 1 Coríntios 3:1. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, que são os maduros, e sim como a carnais. Quem são os carnais? Carnais são aqueles que nasceram de novo, mas que ainda vivem praticando pecado ou coisas assim. Não cresceram espiritualmente. São os carnais. Ele diz assim, eu não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Não é só esse texto que fala sobre isso, tá? Quer ver? Se eu continuar aqui, olha só, no versículo 2 diz assim, leite vos dei a beber, ou seja, Paulo não conseguiu aprofundar
na igreja de Coríntios com relação às revelações da palavra de Deus, porque eles eram crianças. Então ele diz assim, eu dei o leite, que é o princípio da vida, né? O leite materno, o leite que acredito que todo mundo aqui tomou, que é o leite necessário, né? Então Paulo diz assim no versículo 2, leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. E essa palavra carnais você pode até colocar aí, ó, só para você ter uma alusão, por exemplo, colocar lá crianças espirituais. Lembra que as crianças espirituais, ele entende que o pecado foi perdoado, entende que tem um pai, mas ele ainda não tem força para vencer o maligno, ele ainda não está forte, ele não é uma pessoa que está a todo momento se servindo da palavra de Deus. Então, isso é muito sério. E é perigoso que a igreja, irmãos, ela tenha muito mais crianças espirituais do que, de fato, pessoas maduras espiritualmente. Tudo bem até aqui, gente? Tudo beleza? Estou entendendo bem? Estou falando muito rápido? Tá ruim o som? Alguma coisa assim? Pode falar aí, tá bom? Se eu ler para você, por exemplo, Hebreus capítulo 5, eu estou lembrando dos textos aqui, aí eu vou falando, mas eu creio que nós vamos até uma meia-noite mais ou menos, a gente resolve isso aqui, tá bom? Ô glória! Ó, o Hebreus, abre aí, Denilson, você que é pregador da palavra, Denilson, abre aí, Hebreus capítulo 5, versículo 11, olha o que a Bíblia diz, gente. A esse respeito, Paulo está falando sobre a respeito, né, de Melquisedeque, a respeito de algumas coisas, a respeito do fator do sacerdócio de Melquisedeque e tal. Tá travando um pouco? Por que será? A minha internet aqui embaixo tá muito ruim, gente. Só o sangue do cordeiro. Você sabe como é, né, Rô? Aqui embaixo é meio complicado, mas vamos lá. Mas tá indo, né? Tá dando para entender, né? Só dá um sinal se dá para entender aí, por favor. Ah, meu Deus, tá travando um pouco, Jesus. Pior que aqui para mim não aparece que tá travando, viu? E eu tô usando um aplicativo novo também, né, para poder transmitir, que é o que dá para escrever o título da igreja e tal. Tá dando para ir? Tranquilo? Posso continuar? Então beleza, vamos lá. Agora eu vou. Primeira Hebreus capítulo 5, versículo 11. Olha só, esses textos para mim assim, são muito sérios. Então olha só, a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornados tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devia ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido, ou seja, o escritor aos Hebreus está dizendo, rapaz, vocês são criança ainda. Versículo 13, ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Meu Deus, tem alguém lendo junto comigo aí, gente? Tem alguém lendo junto comigo? Porque isso aqui é muito forte demais. Paulo diz no versículo 13, do capítulo 5 de Hebreus, ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Meu Deus, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Meu Deus do céu. Aleluia. Tem alguém lendo a Bíblia comigo aí, gente? Então isso para mim é maravilhoso, mas também é assim, me deixa assim, eu preciso crescer espiritualmente, eu preciso entender a vontade de Deus, eu preciso sair de situações e vencer as tentações para poder chegar a esse nível de maturidade, né? Na verdade, quando você lê Efésios capítulo 4, do versículo 11 diante, fala que os dons ministeriais foram estabelecidos na igreja para o crescimento do próprio povo, para o aperfeiçoamento no seu trabalho, né, e para que todos cheguem à maturidade, né, da plena, da perfeição
a estatura de Cristo. Entendeu, gente? Eu nem lembro de que eu estava, mas ok. Vamos lá. Então, nós não podemos aceitar o fato de sermos crianças. Por quê? Agora eu lembrei. Porque tem coisas que Deus quer nos dar, mas nós precisamos estar aptos para receber. Tem responsabilidades que Deus quer nos dar e nós precisamos estar aptos para receber. Se você puder, abre a sua Bíblia aí em Gálatas capítulo 4 e versículo 1. Gálatas 4 e 1. Gálatas 4 e 1. Posso ler aqui, gente? Gálatas 4 e 1 diz assim, olha só. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também, versículo 3 diz, assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Sabe, gente, isso é muito maravilhoso, mas é assim, algo que será que Deus não está concedendo coisa a nós, porque a gente ainda continua como crianças espirituais? Fala aí, gente, o que vocês acham? Você acha que Deus não está nos concedendo coisas, né, responsabilidades em nossas mãos, porque nós ainda nos mantemos nessa posição de ser crianças espirituais? Quem acha que sim, diga um sim aí. Quem acha que não, diga um não, e eu vou respeitar a sua resposta. Será que nós ainda estamos naquela condição de recém-nascidos, de carnais até mesmo, né? Porque continuamos com algumas práticas que já deveríamos ter deixado de lado, continuamos com alguma prática que a gente já deveria ter deixado para trás. Agora, isso é muito sério, porque o que a Bíblia diz? No versículo 1, ela diz que durante o tempo que o herdeiro é menor, ele não difere em nada do escravo. Isso ele está fazendo uma alusão, né, daquela época, né, de reis, de filhos de reis. Ele é um príncipe, mas ele é a mesma coisa do que aquele cara que estava cuidando do tutor deles. Entendeu? Ou seja, ele é o príncipe herdeiro de tudo, mas não podia pôr a mão em nada. Por quê? Porque ele era menor, era uma criança. Você entende isso, gente? E Deus quer que a gente cresça espiritualmente. Deus quer que a gente amadureça espiritualmente para que Ele possa conceder às nossas mãos uma responsabilidade maior de fazer algo maior para Deus. Você entende isso, irmãos? Nós precisamos crescer espiritualmente. Amém? Aí eu vou mostrar para você agora, para a gente poder começar a encerrar, uma fase do apóstolo Paulo, por exemplo. Fase do apóstolo Paulo. Porque até o apóstolo Paulo, na verdade, até a igreja de Jesus, ela cresceu. Ela saiu de uma condição de meninos espirituais e foi crescendo. A igreja passou por isso. Se você ver lá o capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, você vai ver a igreja elegendo um apóstolo no lugar de Judas, porque Judas havia traído Jesus, Judas havia ficado pelo caminho, e Jesus disse que seriam 12, então eles queriam colocar alguém para poder assumir o lugar de Judas, a cadeira de Judas no apostolado, ok? Só que eles não fizeram isso de uma forma assim. A forma como eles usaram para poder estabelecer Matias, que foi o Matias, né, no lugar de Judas, foi por meio de sorte. Você entende isso, gente? Foi por meio de sorte. Mas lá na frente, você vai ver o Espírito Santo começando a guiar a igreja. Mais lá na frente, você vai ver o Espírito Santo orientando a igreja. Então, aqueles jovens discípulos que agora não estão mais, Jesus não está mais ali, eles estão agora dependendo totalmente do Espírito Santo, eles começam a ter um crescimento, um avanço em sua maturidade para entender com a voz do Espírito Santo
e para poder decidir as coisas. Então você vai ver lá no capítulo 13, por exemplo, o primeiro versículo do capítulo 13 diz que já estavam reunidos lá profetas e mestres, né? Lá em Antioquia, profetas e mestres, a saber, né? Paulo, Manaém, estava lá tinha um monte de menino lá, tem o nigeriano estava lá também, né? E aí ele diz assim: disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo. Então o Espírito Santo começa agora a dizer, a falar, mas lá no começo não foi assim. Então a igreja cresceu, amém, gente? A igreja ficou mais madura, ela cresceu em maturidade espiritual. Agora Paulo, da mesma forma, Paulo não nasceu grande. Se você ler a carta de Atos mesmo, já vai mostrar que Paulo, ele teve um encontro com Jesus no capítulo 9, né, de Atos dos Apóstolos, e aí ele foi para a cidade de Damasco, ele ficou lá um tempinho, né, uns 3 anos, e ele voltou para Jerusalém. Quando ele volta para Jerusalém, ele acha que todo mundo vai receber ele com uma alegria, e o pessoal tá assim, né? Rapaz, eu não sei se eu vou receber esse cara, não. Esse cara estava perseguindo o povo de Deus. Esse cara estava maltratando os irmãos, estava matando pessoas aí. Como que agora ele vem, né? O pessoal está preocupado se realmente Paulo tinha de fato se convertido. Então precisou que Barnabé, né, levasse Paulo até a presença dos apóstolos. E aí em Gálatas vai falar que os apóstolos estenderam a destra da comunhão e recebeu o apóstolo Paulo. Nesse tempo, o apóstolo Paulo achou que ele era o cara, ele ia dominar, ele ia assumir todas as coisas, porque ele tinha revelações. Ele passou 3 anos recebendo revelações de Deus, né, de Jesus, e aí ele pensou que ele ia chegar, ele ia pregar, ele ia fazer, ia acontecer. E aí a Bíblia diz que Jesus mesmo disse para ele: Paulo, rapa fora, porque o pessoal não vai aceitar o teu testemunho. O pessoal não vai aceitar o teu testemunho, vai embora. E aí a Bíblia diz que quando Paulo vai embora, a igreja cresce. Olha só que coisa. Paulo vai embora e a igreja cresce. Então, há crescimentos e amadurecimento na vida de todo mundo. É necessário, irmãos. É necessário que a gente cresça e amadureça. Agora, eu vou ler 3 textos aqui do próprio apóstolo Paulo. Olha como é a expressão dele no começo, no início. Ele escreve para Coríntios, para os irmãos de Coríntios, né, na sua carta aos Coríntios, no capítulo 15 e no versículo 9. Essa carta foi escrita mais ou menos 55, né, depois de Cristo. 55 depois de Cristo. E aí ele escreve no capítulo 15, no versículo 9, assim, ó: porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. E aí ele pega uma turma seleta e fala: ó, eu não sou digno de... Eu sou o menor dos apóstolos, na verdade não sou nem digno de ser chamado apóstolo. Ele entra dentro de uma turma seleta, né? Ele diz: olha, daqui eu sou o menor, não sou nem digno de ser chamado. E parece ser muito bonito, né? Mas você vai ver o apóstolo Paulo falando mais ou menos o mesmo assunto, porém, já 6 anos à frente, quando ele escreve a carta aos Efésios, 6 anos à frente, lá para o ano 61 mais ou menos, ele escreve a carta aos Efésios. Então no capítulo 3, versículo 8, o apóstolo Paulo vai dizer assim, ó: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Então olha só, ele deixou aquela classe seleta dos apóstolos, que ele falou: ó, dos apóstolos eu sou menor. Ele está dizendo agora: não é só dos apóstolos não. Eu entendi que de todos os santos eu sou menor. De todos os santos. Está vendo como a maturidade vai te trazendo um entendimento no entendimento da dependência que nós temos de Deus? Então agora, ele nesse capítulo, ele diz: a mim, o menor de todos os santos. Você entende isso, gente? Deixa eu tomar uma água aqui. Glória a Deus. Mas, o último texto eu quero ler de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15.
1 Timóteo já é uma carta escrita quase no final da vida do apóstolo Paulo. No final da vida do apóstolo Paulo. E ele diz o seguinte, 1 Timóteo 1,15. Ele diz, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então Paulo, olha só, o entendimento dele já mudou. Ele diz, cara, no princípio, não, eu sou o menor dos apóstolos. Depois o entendimento começa a vir, a maturidade começa a chegar. 6 anos mais tarde ele diz, não, eu sou o menor de todos os santos. E sabe, no final da vida ele olha e diz, rapaz, na verdade eu sou o menor de todos os pecadores, de todos. Então, olha só, irmãos, maturidade espiritual se adquire. Maturidade espiritual se adquire. Não adianta você querer assumir posições em Deus se você não está apto para assumir, se você não está em conformidade com aquilo que Deus deseja te dar. Deus deseja te dar, com certeza. Deus tem um plano para cada um de nós, com certeza. Deus tem coisas grandiosas para realizar através das nossas vidas. Porém, nós precisamos nos tornar aptos, como o escritor aos Hebreus disse lá. Nós nos tornamos tardios para ouvir, por isso nós nos tornamos lentos com relação à verdade, com relação ao entendimento das Escrituras. E Deus não quer que a gente seja lento. Amém, gente? Todo mundo entendeu essa maravilhosa conversa, né, do apóstolo Paulo, o entendimento de João? Como você se classificaria? Hoje você é um filhinho espiritual? Você é um jovem espiritual ou você já se tornou um pai espiritual? Qual é a sua dependência de Deus? Como você está lidando com a sua vida, principalmente nesse momento, né? Onde a gente está assim recluso, não tem muita coisa o que possa fazer. A gente precisa abrir os nossos olhos e entender, irmãos, que não é Deus que mandou essa pandemia, a gente entende isso. A gente sabe que essa pandemia mexeu com a estrutura de muitas igrejas, com a estrutura de muita gente, né? Com a estrutura financeira, com a estrutura administrativa, mexeu com muitas coisas. Uns para bons, outros para melhor, outros para pior, outros começaram a entender. E nós precisamos entender o que é ser igreja, amados. Precisamos entender o que é ser cristão. Precisamos de fato entender o que é que Deus tem estabelecido para nós. Houve um tempo de um avivamento de evangelismo maravilhoso. Eu estava ouvindo hoje um podcast, né, junto com estava falando o PG, sabe o cantor PG? Daquela época onde houve um grande tempo de avivamento aqui na Lins, em São Paulo, né, o pessoal da Renascer, mas eles não colocavam placa de igreja, pelo menos na época. E eu lembro dessa época onde lançou o SOS da Vida, e era uma coisa assim, foi um negócio bem legal, as bandas tocavam, mas não era com o intuito de ganhar dinheiro, nada, o desejo era mesmo pregar o evangelho, pregar Jesus, falar de Jesus, né, enaltecer o nome de Jesus, salvar o máximo de pessoas, independente de como elas vinham, né, fumando, bêbadas, não importava, o importante era ganhar essa pessoa para Cristo. Houve um avivamento muito grande, né, de evangelismo, mas agora nós precisamos também ter um avivamento de discipulado, porque as pessoas vieram para a igreja e muitas delas não conseguiram saborear, né, saborear o prazer de viver a vida com Deus, né? Não conseguiram, porque não entenderam. Você já percebeu que aquilo que a gente não entende, a gente não gosta? Aquilo que a gente não entende, a gente não gosta. Por exemplo, a maioria das pessoas não vai bem em matemática. Por quê? Porque não entende. Quando você conhece alguém que entende de matemática, você vê que ela assim ela participa da aula feliz, alegre, enquanto os outros estão assim decepcionados porque não conseguem entender, né, como faz uma conta, como resolve, sabe? Então o que acontece? O que a gente não entende, a gente passa a não gostar. Agora Deus, Ele quer que você entenda a palavra. Em Lucas, a respeito da parábola do semeador, fala a respeito daqueles que recebem a palavra e entendem. É necessário o entendimento da palavra para poder haver o crescimento, para que você possa degustar bem
Quando você vê lá em Colossenses capítulo 3, o apóstolo Paulo dizendo, pensai nas coisas que são de cima, buscai as coisas que são de cima, essa palavra tem todo um entendimento de degustação. Nós precisamos aproveitar, irmãos, a nossa vida com Deus, esse tempo que nós estamos vivendo, para degustar das coisas celestiais. Amém, gente? Degustar das coisas celestiais, provar das coisas celestiais, receber e provar das coisas celestiais. E assim a gente vai crescendo. Aí eu faço uma pergunta para você. Você é alguém que ainda necessita de leite? Ou você já pode ser considerado alguém que pode comer aí um alimento mais sólido? Hein, querido? Como é que tá a sua vida com Deus? E eu vou dizer uma coisa, isso aí eu aprendi lá em 2006, porque a gente coloca tudo muito nas costas de Deus, né? Não, porque eu tô assim porque Deus quer, eu tô assim porque Deus quer, isso está acontecendo comigo porque Deus quer. E eu vou te falar, irmão, não é tudo que Deus quer, não. Tem muita coisa que depende da gente. Lembra daquele texto de Tiago, no capítulo 4, diz, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Então existe um passo que eu dou, mas existe um passo que Deus dá, mas tem um passo que eu dou também. Amém? O apóstolo Pedro fala, né, que graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus em Cristo Jesus. Então, galerinha jovem que está aí de 0 a 100 anos, nós precisamos desenvolver nossa vida espiritual. Amém? Nossa maturidade espiritual, independente se você tem 12, tem 13, 14, 15 anos, 19, 21, 25, 70, 50, 40, desenvolver maturidade espiritual é o nosso dever. Amém? Para que Deus possa nos dar coisas maiores, coisas melhores. Nós não podemos ficar presos a situações por falta de conhecimento de Deus. Não podemos, irmãos. Isso, de fato, Deus vai cobrar de nós. Precisamos conhecer. Amém? O apóstolo Paulo, quando ele fala a respeito, ele dá todo o seu currículo em Filipenses capítulo 1, né? Ele diz, eu refutei a tudo que eu tinha como conhecimento para poder ganhar a Cristo, para o conhecer. Para o conhecer. Isso deve ser o nosso prazer, irmãos, conhecer a Jesus, conhecer a Deus. Amém? Conhecer ao Senhor. Amém, jovens? Glória a Deus. Que bom que vocês ouviram essa palavra. Que bom que vocês estão aqui com a gente, né? A gente está sempre fazendo na sexta-feira uma live, alguma coisa com os jovens, né? Hoje a gente fez live, semana que vem a gente vai fazer, né, pelo Google Meet, fazer uma conversa mais, que aí eles podem falar também, mas vai estar aberto para todo mundo. Que Deus possa abençoar a sua vida, amém? Nilvon, Deus abençoe por estar aí presente. Obrigado, meu irmão, por você fazer parte aqui dessa live. E a todos os irmãos que entraram aí, Deus abençoe poderosamente e possa fazer com que cada um de nós cresça espiritualmente, correspondendo com cada passo que a gente vai dando. Amém? Eu não sei, irmão, o que você pode fazer. Eu tenho minhas formas, né, de crescimento. Eu ouço as pregações que vão me dar entendimento. Eu leio os livros que eu preciso ler, né? E eu estou bem fraco. Eu estou com uma pilha de livros aqui sobre liderança, pilha de livros sobre casamento e coisas que eu preciso ler, né? E a gente às vezes não consegue correr a carreira nessa questão de livros. Porém, a gente sempre arruma um jeito. Viajando ali, eu coloco a Bíblia para poder escutar, né? Tem uma Bíblia muito legal chamada YouVersion, que a maioria dos jovens tem. Essa Bíblia, ela te dá plano de leitura, ela te dá da onde eu tiro os prints dos versículos diários. Ela lê a Bíblia para você, você coloca lá, ela fica lendo para você. Não há, irmão, há muito recurso, jovem, para a gente poder crescer espiritualmente. Então, não enche a tua cabeça com as coisas desse mundo, não, porque não tá dando tempo para isso, não, gente. Não está tendo tempo para isso, não. A gente precisa estar pronto e apto para aquilo que Deus tem para realizar na nossa vida.
E se Jesus nos chamar para a eterna glória, a gente vai pronto. Amém, queridos? Então, gente, obrigado, valeu. Olha que o bonezinho chique no último. Que Deus abençoe sua vida. E que amanhã, jovens, dá o nome lá para poder participar do período de oração. É só uma horinha. É só uma horinha, é muito rápido. É quase que assim um capítulo da série da Netflix. Passa muito rápido. Se você quiser, você pode ficar até mais horas. Mas dá o seu nome lá, das 12 horas até as 18 horas. Nós vamos estar em oração por todo esse momento que o nosso país está vivendo. Orar para que Deus libere vacinas, que Deus faça proezas no coração dos médicos e daqueles que estão à frente disso, né? Para que Deus ajude o Ministério da Saúde, os nossos governos, né? O governo federal, estadual, o nosso governo municipal, para que todas as coisas corram bem e a gente receba logo, né, o mais rápido possível essa vacina e a gente consiga, o mais rápido possível, estar mais imunizado com relação a este vírus, né? Tem pessoas precisando das nossas orações, irmãos. A igreja vai fazer a diferença, né, na face da terra. A igreja vai fazer essa diferença e as pessoas vão notar isso. Principalmente quando a gente for tirado daquilo e falar, rapaz, aquele povo barulhento, onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Então, se a igreja não fizer a diferença, irmão, quando a gente for tirado daqui, não vai nem fazer falta. Olha que coisa ruim. Então, a gente precisa mesmo orar. Não adianta a gente negociar, não. O caminho é a oração. Então, meio-dia às 18 horas, vamos estar orando. Você pode escolher um período desse para poder orar, amém? E no domingo nós vamos ter a nossa Santa Ceia no sistema Drive-Thru. A partir das 18 horas nós vamos estar na igreja. As pessoas passam lá, pegam o seu kit, vai para sua casa. A gente vai começar a live às 19 e faremos a Santa Ceia juntos, amém? Todos estão convidados, que quiserem participar, todos estão convidados. Ok, queridos? Gente, valeu, galera, obrigado por ter aparecido. Deus abençoe, muito bom mesmo. Nunca se esqueça, os dias são maus, mas Deus continua sendo bom. Amém? Um grande abraço, fique com Deus. Beijo do gordo. E eu vou parar de ser gordo, logo, logo. Mas um beijo no coração de cada um de vocês. Deus abençoe em nome de Jesus. Fica com Deus. Tchau.